a Deus pelos irmãos que estão participando conosco aqui da nossa programação, tá bom? Nós temos irmãos queridos, Ilza Araújo, Marcelo, Janara, Rita Bastos, Caroline Moraes, Daniele Castro, Feliciano, Vanessa, Cecília, Eduardo Marques, Rosana Coutinho, Sandra Fernandes, de Salvador, Francisco, Luciana, Bruno, Giovanni Prestes, Wellington, Nilza, Cleiton, Marialva, Michel, Lucimar, Vanderli, também de Salvador, nosso príncipe, Thelma, Elizabeth, Esther e Ana Cláudia. Deus abençoe vocês, meus queridos. Eu espero que a nossa programação, a despeito dos probleminhas técnicos, esteja abençoando a sua vida, tá bom? E instruindo você a respeito desse assunto tão importante. O fato é que estamos falando sobre esse assunto aqui, mas o nosso objetivo é deixar uma mensagem para você. Valorize a vida, vale a pena viver. Você não é só seu, você não se pertence, tá bom? Você não é só seu. Isso é uma coisa que a pessoa, quando vai atentar, né, contra a vida dela, ela não está conseguindo pensar racionalmente que você não é só seu. Você é da sua esposa. Você é das suas filhas. Elas não querem abrir mão de você. Como é que você quer abrir mão da sua própria vida sem pensar nos seus amores? Quanta coisa ela vai deixar de testemunhar, né? De viver, de se sentir parte daquela história. Mas isso é uma coisa que a gente fala e é bonito, mas do ponto de vista de quem está sofrendo, você só quer parar com o sofrimento, você só quer parar com aquela angústia. A Bispa Irani tocou num ponto que é o ponto mais elementar para compreendermos a questão do suicídio, né? A depressão. Depressão. Tem um pensador no livro Aconselhamento Cristão, onde ele fala que depressão, sabe, é como se você estivesse entre duas montanhas e você caísse ali no meio. E você não tivesse saída. Você não tivesse saída. Primeiro ele coloca, né, que os dias normais são assim. Você tem ali duas montanhas e no meio da montanha tem uma ponte. E você vai de um lado para o outro. São os dias normais. O vale está ali no meio. Mas aí a ponte cai. E você cai ali embaixo. E aí você não vê saída. Dias normais é quando a gente realiza tudo que a gente quer fazer, deu tudo certinho, vai para casa, né? Mas os dias de depressão é quando você está lá no vale, e você não pode subir e também não pode sair, né? É nesse sentido que a alma fica quando a pessoa resolve, não posso mais viver. Nós, quando remetemos, por exemplo, a Elias, a Bíblia não diz que Elias ficou deprimido, mas não precisa dizer. Não precisa dizer. Depois de uma grande luta, ele está realmente fragilizado. O quadro era. Né? O quadro era para isso. Depois de uma grande luta, de homem vencer batalha, mas ele venceu lutando, ele não venceu não fazendo nada. Ele venceu dependendo, né, energia emocional. Mas quando ele termina isso, que era a hora dele colher os frutos, Jezabel fala, eu vou te matar. E ele não está mais com força para lutar contra ninguém. Aí ele pede a Deus para que Deus o mate. Né? O que deixa muito claro é que ele falou, eu estou sem saída. Ela matou todos os profetas, só sobrou eu. Aí Deus vem dar notícia para ele, não sobrou só você não. Tem 7.000 que não morreram. Eu protegi 7.000 profetas, porque eles não se dobraram aos ídolos, a Baal, e nem beijou a sua estátua. Tem 7.000. Ele dá a notícia para ele, viu? Não foi só você. Você está vivo porque eu quero, e eu salvei outros 7.000. Né? E aí, veja, é interessante a gente observar essas coisas, né? Que a pessoa, quando chega a ponto de querer suicidar, ela está sentindo muita dor. E a dor da alma é bem diferente de uma dor de cabeça, né? De uma dor no braço, de uma dor na perna, porque a dor da alma é a dor de tudo. Quando a alma dói, dói tudo. Quando a alma dói, dói desde a ponta dos dedos, dos pés até a cabeça. Quando a alma dói, dói tudo. Por isso que é uma dor muito grande, é uma dor que te empurra contra a parede e você inevitavelmente vai perguntar, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Qual a minha utilidade? Né? E aí muita gente tenta o suicídio, tenta contra a própria vida. Então, eu, por exemplo, como pensador, eu não fico muito à vontade para falar assim, miserável, infeliz, eu não sei, eu só sei que a gente tem que lutar pela vida. Né? Aí eu tiro, pastor Johnny, a questão de inferno. Porque eu, sinceramente, não acho que o versículo 14, o versículo 13 de Êxodo 20 fala de suicídio. Eu não acho. Eu não acho. Porque aqui está falando, não matarás aqui tem a ver com homicídio. Um homem matar o outro. Um homem matar o outro. E por motivos fúteis.
porque a Bíblia é muito inteligente, né? E ela fala assim, genericamente, não matarás, mas a gente sabe que ela está falando assim, não matarás alguém que não quer te matar, não matarás alguém que não está te causando sofrimento, não matarás alguém que não vai atentar contra a sua vida. É basicamente isso, né? Porque a lei é muito clara, julgado e condenado, a Bíblia não vai ficar intercedendo por ele. Ao contrário, Jesus disse, né, de forma muito bonita, ele falou com Pedro, guarda a sua espada, rapaz, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, falando de justiça. Né? Então, nós sabemos aqui, no meu entender, esse versículo 13 de Êxodo 20, que é onde está o decálogo, os 10 mandamentos, não me dão base para eu falar que estamos falando de suicídio. O que a senhora acha, bispa? Sobre esse versículo? O versículo 13, onde a palavra de Deus diz, Moisés coloca na lei, não matarás. Como a gente pode enquadrar o suicídio aí? Não, para mim não existe suicídio. Nesse texto, né? Nesse texto, não. Não se trata. Para mim, no meu ponto de vista, biblicamente falando, é como se fosse não matarás. Uma defesa, eu acho assim. Já está dizendo não matarás. Né? E também um homicídio. Né? Que alguém vai tirar a vida do outro. Né, o texto aqui de Êxodo 20, versículo 13, está se referindo a um homicídio. Né? Alguém que vai matar homicídio, o outro. Alguém que vai matar, né, o outro. Dolosamente. Vai matar porque está com vontade de matar. Vai matar com vontade de matar. Fez disso né, uma profissão. Fez disso uma profissão. Covardemente. Vou matar, né? O homem sanguinário. E a Bíblia condena o homem sanguinário. Justamente. Né? Então o texto não está falando necessariamente. Não está falando de suicídio. O que você acha, pastor Johnny? Porque todo mundo que fala sobre suicídio remete para aqui. Remete para aqui, mas não. Entendeu? É porque a palavra em si, não matarás, a palavra matar, né? Ela é um guarda-chuva. Em que sentido? No sentido de que abaixo de não matar está o homicídio, o matricídio, o feminicídio, né? O parricídio, né? O infanticídio. Então, existe ali um guarda-chuva que está dizendo não matarás. Né, toda a espécie humana, no contexto de que o homem ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E, assim, a pena capital, que às vezes a gente fica, né, nessa questão, até que o Brasil, ele nunca adotou, não me lembro se na época do Império, etc., a pena de morte. E ela, se eu não me engano, é exclusiva em tempo de guerra. Mas, veja que quando Moisés ele sai da arca, né, e que o Senhor fala sobre derramamento de sangue, ele diz que se o homem derramar o sangue do homem, o seu sangue também será derramado. Ele também vai morrer, porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e pelo sangue derramado a pessoa será punida, muito embora Deus não deu essa punição a Caim. Né? Interessante é isso. Interessante é Caim isso. falou, né, todo aquele que me encontrar me matará, ou seja, em vingança a morte de Abel. Mas o Senhor fala, não, eu colocarei uma marca em você, para que não te matem, né? Será 7 vezes amaldiçoado, etc. Então, assim, né, essa questão aí, ela tem que ser muito bem refletida, no sentido também, né, de que existe agora, evoluir um pouquinho mais, isso já tendo pensamento do que a Bíblia fala a respeito, né, do maior patrimônio que Deus nos deu, que é o corpo, e que, na verdade, num certo sentido, não, né? Na essência, deve ser a habitação do Espírito Santo, porque a pessoa que, assim, a pessoa em quem o Espírito Santo não habita porque o Espírito Santo não quer habitar, não habita porque ela também não quer comunhão com Deus. Né? Então, existe toda essa questão, né, da preservação, ou seja, a pessoa ela tem que lutar pela preservação. Então, quando nós vamos falar acerca do inferno, aí já é o destino da alma. Então, o destino da alma está nas mãos de Deus, porque todo espírito volta a Deus que o deu, como diz lá em Eclesiastes. Mas esse espírito volta e ele tem um destino. Voltou a Deus e Deus vai dar o destino. Ou vai ser ao lado dele, ou vai ser longe dele. Então, é justamente essa questão, né, voltada para o fato do não matarás, é que você tem ali um guarda-chuva, onde toda forma de atentado contra a vida
acaba ficando debaixo desse contexto. Sim. Porém, o que se tem que refletir é sobre as motivações e a situação que levou aquilo. Eu matei, no caso, né, em defesa própria, né? É isso que fala, né? Isso. Matei em defesa própria. Defesa pública. Né? Ou matei porque estava defendendo outra pessoa, né? Ou matei. Agora, a questão da pessoa tirar a própria vida é que, num certo ponto, também ela eliminou toda a possibilidade dela ter ali um arrependimento, no sentido de se foi uma coisa imediata. A pessoa foi lá, deu um tiro na cabeça, pronto, acabou, nunca. A pessoa tomou um veneno naquele momento, está agonizando, Deus, por favor, tal. Né? Então, eu entendo assim que existem situações e situações que nós, em primeiro momento, bispo, no meu entendimento, nós devemos sempre ter a questão do temor. Temor é o princípio da sabedoria, e ele deve ser sempre a nossa primeira posição em relação às ações que nós tomamos. Porém, se a ação que tomamos ela foi irreversível, né, aí nós temos que depositar em Deus a decisão final, né? Não a nós. Agora, a Bíblia, em todo o tempo, o que ela tem e o que ela nos ensina é que a nossa confiança em Deus, ela deve sempre ser colocada como algo evidente, né? E aí a gente vai para os ensinos de Jesus. E os ensinos de Jesus sempre lute até o fim, naquilo que diz respeito, né, a condição e a fragilidade humana diante de todas as situações que, na verdade, conspiram contra ela. Porque quando a gente vai para capítulo 24, versículo 13, né, de Mateus, ali Jesus resume, falando sobre os últimos tempos, ele dizendo assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a gente, na verdade, tem que tomar um cuidado muito grande com afirmações da palavra, que muitas das vezes vão acabar nos levando a entender assim, Deus tem a última palavra, mas a última palavra, que é a de Deus, deve estar sempre em mim, como a minha base de reflexão no que diz respeito ao temor. Porque o temor a Deus vai me levar justamente a ter esse cuidado em lidar com a questão da preservação da vida, né? É isso. Né? Meus amados, estamos falando aqui sobre suicídio, estamos no mês de setembro, que é o mês amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Finalmente, o que vamos deixar claro na sua mente, a despeito de toda a nossa discussão e fala aqui, é que você deve lutar pela sua vida, valorizar a sua vida, lembrar que você não é só seu, tá bom? Você é seu, do seu marido, tá bom? Você é sua, do seu marido, dos seus filhos, da sua mamãe, do seu papai, da sua igreja. Você é uma cidadã, você é da cidade, você é um cidadão, você é da cidade. Lute pela sua vida, mas eu sei. Nosso país, pastor Johnny e bispa Irani, ele está elencado hoje pela Organização Mundial da Saúde como o pior país no índice de ansiedade e sofrimento emocional. Isso me chama muita atenção. Tem coisa que me chama muita atenção. Recentemente, um montão de coisa ruim que sobra para a gente. Veja só, e às vezes fica até com vergonha. Recentemente, eu não estou lembrado o nome dele, mas foi ex-técnico do Corinthians e depois do Flamengo. Ele foi entrevistado em Portugal um dia desse, e ele disse que, perguntado sobre o Brasil, ele falou assim, povo muito sem educação, é o povo mais sem educação que eu já trabalhei. E ele generalizou, ele falou, e perguntaram para ele, o que te dá a alegria do Brasil? Ele falou, só o barulho da torcida, o resto, o povo sem educação. Quer dizer, esses títulos que a gente está ganhando é muito ruim, né? Mas, veja, a gente é o campeão na falta de educação, segundo ele. E também é o campeão na ansiedade, na depressão, nas doenças. A gente perde até para a Ucrânia, gente. A Ucrânia está em guerra. Lá, se o pessoal estivesse lá extremamente ansioso, com problemas emocionais gravíssimos, era bem compreensível. Está chovendo míssil em cima deles.
Eles não podem dormir sossegado porque está caindo bomba. Infelizmente, estão sendo objeto de uma atroz e crueldade, sabe, de um país extremamente maior, o país que, salvo engano, o maior território do mundo, parece que é o da Rússia, né, que não tem problema com terra, mas quer dominar ali por uma ânsia muito grande de poder. É uma crueldade, mas eles ainda têm mais esperança do que nós. Verdade. E como a gente vai atribuir? A quem a gente atribui esse sofrimento do povo brasileiro? Que é um sofrimento real. É questão da guerra sem arma, né, bicho? Isso. Nós vivemos essa guerra. É guerra sem arma, o inimigo porta dentro. Né? Porque vocês vejam bem, não tem como. O povo brasileiro ele ficou muito tempo, por exemplo, politicamente alienado. Isso. Não se envolvia, só votava, não se envolvia. Aí depois do presidente Lula, né, uma contribuição que eu acho que o presidente Lula deu para o Brasil, não é nesse governo, mas nos governos anteriores, foi despertar em nós a vontade de querer conhecer esse negócio. Mas o conhecimento da política nos causou muita dor. Muita dor. Porque nós descobrimos que nosso direito é nenhum. Nós descobrimos coisas que nos fazem sofrer, não tem jeito. Como é que você não vai sofrer diante de verdades tão claras? Por exemplo, a verdade do nosso país, né, é um país rico. É um país rico. Rico porque Deus é bom. E essa nação tem um território fértil. Qualquer coisa que você planta. Um dia desse eu estava vendo uma reportagem, pastor Johnny, na Bahia. Bahia normalmente é quente, né? Mas tem uma serra lá, não sei se é perto de Diamantina, onde eles cultivam morango, dão morangões desse tamanho. Eu falei, que coisa extraordinária, né? Onde planta nessa nação dá, o agro nosso é um orgulho. Nosso agro é o maior, em termos gerais, é o maior do mundo. Em termos gerais, né? Numa categoria ou outra a gente perde, mas em termos gerais, a nossa safra é muito poderosa, sabe? E a gente tem gente passando fome aqui, por quê? É por causa da desgraça, desculpe a efusividade, mas é a desgraça de lideranças cruéis. Lideranças cruéis. Hoje mesmo eu estava olhando o que essa gente está debatendo lá agora. Eles estão dando um jeito de melhorar a vida dos ficha suja. Eles estão dando um jeito da pessoa, dos partidos não precisarem prestar conta mais. Estão dando um jeito de tirar a cota das mulheres, era 30%, eles querem deixar agora que... eles querem diminuir a cota das mulheres. E são pessoas que prometeram defender as mulheres, sabe? Então, pessoal, é uma coisa que angustia a sociedade. Por quê? Você não pode fazer nada. Te angustia porque você não pode fazer nada. Aí como essas pessoas angustiadas, colocadas para o canto, humilhadas, não adianta se levantar que a gente não deixa, não adianta pedir justiça que a gente não faz. Eu não estou falando de direita nem de esquerda, eu estou falando de maldade humana, que há em todos os sistemas aqui no Brasil, em todos os sistemas, sabe? Onde o povo é sofrido. Porque, vejam bem, nós temos, pastor Johnny Bispirani, uma coisa chamada CISREG. Que coisa mais revoltante, bispa. Isso não existia. Eu nasci em 1962, em 64 instaurou-se no Brasil um regime militar. E eu não chamo de ditadura, gente, eu não chamo porque eu sou historiador e estudando a liderança de rede de televisão, apoiou porque sabia que era necessário. Então não tem esse negócio. Não foi bom? Claro que não foi bom. O ideal é um governo democrático, legal, onde as pessoas tenham o direito de viver. Tudo isso também está certo. Mas o que acontece? Nesse tempo não tinha CISREG. Tinha o chamado INPS. E funcionava. A gente ia no INPS e a gente era atendido. Muito bom. Entendeu? Hoje não. Hoje tem gente esperando uma prótese para botar na coluna há 4 anos. Uma prótese que custa R$6.000. Mas essas mesmas pessoas que não te dão essa prótese, reserva 6 bilhões para mentir para a gente. E os 6 bilhões resolveriam o problema da fila. Os 6 bilhões acabaria com a fila. Então eles cobram da gente 6 bilhões para mentir para a gente, porque é mentira, porque se fosse verdade já teriam resolvido nossos problemas, né? Isso angustia. A tia do meu neto, né? A tia do João Vitor, poxa, a mulher bonita, saudável, foi no médico tratar de oncologia, o médico descobriu que ela estava com câncer, que precisava de tratamento, sabe? Ela ficou numa fila para receber os primeiros tratamentos. O tratamento chegou 3 meses depois.
e chegou 15 dias depois que ela estava sepultada. Como não se revoltar com um negócio desse? Porque nem é tão caro diante do dinheiro que o nosso país tem, diante do imposto que eu pago, diante do imposto que eles pegam do teu salário sem que você queira, você já recebe faltando aquele dinheiro, você já recebe faltando, é de uma crueldade, sabe, que você fala, não, como eu não vou sofrer se eu não posso fazer nada? E agora que você não pode fazer nada mesmo, eles deram um jeito de causar medo na população. Veja, gente, não estou falando de esquerda nem de direita, porque não me interessa isso, eu quero o que é direito. A gente quer o que é direito. Se tem o que é direito, não importa se é azul, se é amarelo, não quero nem saber, né? A gente aqui no nosso nível, a gente está igual aquele autor que é, a gente não quer só bebida, a gente quer comida, diversão e água, e arte. A gente quer viver, poxa, né? E quer dizer, essas pessoas que estão lá em cima, podia muito bem deixar a gente em paz, fazer o trabalho deles, direitinho, né? Acabar com essa agonia, porque quando você pensa assim, isso são problemas sociais. Não, gente, é problema administrativo, é só administrativo. Tem, se não tivesse, eu compreenderia. Mas se tem. não tivesse, não teria para as grandes emergências, né? Se não tivesse, pastor, não teria para viagem. Se não tivesse, não teria para eu viajar com 200 pessoas e colocá-las todas em hotéis caros. Eu estou falando de qualquer governo. Claro. Se não tivesse, não teria, mas é que tem. Claro. Não tem para você que está aqui embaixo, que não interessa onde te ver. Então, como... Aí a gente... Por que eu estou explicando isso, né? Para a gente entender por que o nosso país tem um índice tão grande de ansiedade, de depressão e de desesperança. Principalmente Por para o isso. jovem, né? Principalmente para o jovem, né? O jovem ele quer ter visão de futuro, Ele imaginar tem um expectativa. futuro onde ele vai ter, lugar no mercado de Isso, trabalho, onde ele vai né? poder crescer. A minha mocidade, por exemplo, foi bem legal, porque eu tinha esperança. Eu tinha esperança, entendeu? Se você se formasse, por exemplo, se formasse em contabilidade, você tinha uma coisa para fazer. Isso, em 1980, você se formou, você tinha alguma coisa para fazer, sabe? Se formasse em edificação de empresa, tinha alguma coisa para fazer, sabe? Mas hoje não, está muito difícil. Então, por que o Brasil é campeão na desesperança, sendo que nós não estamos em guerra, não tem terremotos aqui daqueles terríveis, né? E as calamidades que acontecem aqui, quando você vai olhar, porque ninguém cuidou, porque se cuidasse não teria acontecido, né? A gente, pastor Johnny, quando faz viagens, como por exemplo ao Espírito Santo, saindo do Rio ao Espírito Santo, do Rio a Minas Gerais, né? Do Rio à Bahia, viagens rodoviárias, você fica pensando, meu Deus, por que alguém mora no morro? Se tem tanta planície aqui, desocupadas, né? Tudo isso passa por governo também, passa por governo, passa por bondade, por misericórdia, por uma visão de futuro. Porque não é cuidar da miséria, mas é tirar da miséria. Você vai cuidar da miséria, está só cuidando. Mas aí você tira, né? Mas o que ocorre dentro da pessoa? Aí que entra a questão que eu queria chamar a atenção. Quem são as pessoas que tentam suicídio? São pessoas realmente desesperançadas, invisíveis. São pessoas invisíveis, que ninguém vê. Sabe? Quando a gente fala isso, a gente não minimiza a doença. Depressão é uma doença, né? Mas a gente sabe que, apesar da doença, né, tem gatilhos. Tem gatilhos que pioram as coisas, né? A gente sabe na sociedade. Vocês viram ontem, não sei se vocês viram ontem na reportagem, aqui no Rio de Janeiro, uma família que o pai faleceu, parece que foi no Getúlio Vargas, foi aqui no Rio de Janeiro, em um dos nossos hospitais. Ou no Adão Pereira Nunes, não sei. Mas o pai faleceu e a funerária era falsa. Pegou o dinheiro, sumiu com o corpo do pai, cobrou e não apareceu com nada. Aí a pessoa, é como se o pai morresse 2 vezes. Entendeu? Até nisso tem aproveitadores. E quando são presos, são cuidados como se fossem pessoas comuns. Não se dá devida punição, né? Para a falta de respeito à dignidade humana, o vilipêndio de um corpo, né? Que é um corpo, mas é do meu pai. Não quero estranho manipulando o corpo do meu pai. É a dignidade. Ele foi digno a vida toda e agora vocês fazem isso. São coisas que são... Talvez a certeza da impunidade são simbólicas, isso, né? Então, mas é o que tem acontecido no nosso país, pastor Johnny. E aí dá uma desesperança. Dá uma desesperança que você fala, tanto faz como tanto fez, não vai adiantar nada. Sabe? Outra coisa interessante que as pessoas não se dão conta. A Bispa Irani está aqui e nós temos acompanhado muito o avançar da violência em Salvador. Essa violência também dá desesperança. Aqui no Rio a gente já tem por alguns anos, mas em Salvador ela recrudesceu muito agora, né? Parece que o Comando Vermelho está entrando lá. Mas tira muita esperança das pessoas, pastor Diego. Você não pode sair na rua,
Você não pode mais ir na pracinha comer uma pipoca com a sua família. Você não pode mais ficar no portão mexendo no seu celular. Você não pode. Sabe, quando acontece alguma coisa, você é culpado do que estava ali. Você não podia estar aqui. Poxa, acabou com o cidadão. Que a cidade é do cidadão. Né? Por que chamam de cidadão? Porque a cidade é nossa. Você tem que aproveitar a sua cidade. Você quer ir no shopping, você vai. Você quer andar na rua, você anda. Você quer andar de bicicleta, você... A cidade é sua. Você é um cidadão. Era. Então, quando tiram a nossa personalidade, né? Tira também a nossa alegria de viver, tira a nossa esperança. Então, nós temos uma sociedade assim, e a gente está perdendo para países, sabe? Tipo o Irã, que é uma ditadura severa, onde as mulheres precisam, né? São bem oprimidas. Eu não estou julgando mérito aqui, né? Se elas são felizes, que Deus as abençoe, que continue assim, está ótimo. Eu estou julgando a partir do nosso olhar, né? Nos parece oprimida, mas aqui a gente é campeão na tristeza. Isso é muito triste. E isso remete a nós, igreja, um papel, né? De pregar a palavra e de promover felicidade. E é possível promover felicidade, mesmo com a iminente volta de Jesus. Porque quando ele voltar, resolveu o nosso problema. Mas enquanto ele não volta, a gente vai cantando e dando glória a Deus. Valorizar, né? as vidas. Então, pastor Johnny, nós estamos encerrando, Bispo Irani e pastor Johnny. Eu quero que vocês dois deixem o último conselho de hoje, né? Claro, porque nada para nós é ulterior, porque se Deus quiser a gente volta na semana que vem. Tá? Mas deixem um conselho hoje, para aquelas pessoas que porventura estejam passando por dores, tristeza, né? Uma palavra de esperança em Cristo. Tá bom? Por favor. Podemos, bispa. O conselho que eu deixo é que o senhor colocou, né? Um tema que eu amo muito, esse tema. Valorizar a vida. Eu acho que o mais importante hoje é a valorização da vida. E como a gente já falou, está tão difícil hoje, né? Valorizar o ser humano. Dentro da igreja, fora da igreja, né? Está muito difícil. Até mesmo no meio familiar, entre marido e mulher, os pais, filhos, que não valoriza mais, pega os pais, joga lá dentro de um asilo, como se fosse uma coisa qualquer, um objeto. Isso aí é que mais me dói na minha alma. Né? Porque eu tenho minha mãe com 92 anos, eu tenho um amor tão grande. Que eu pudesse, eu estava lá, não posso por causa da obra do Senhor. Mas sempre que eu posso, eu pego, mas o bispo carro e a gente vai para lá. Valorizar meu filho, né? Que perdeu a esposa e casou de novo. São dois, né? Os dois, o pastor Carlos Filho e o pastor Clériston. Eu amo muito e eu valorizo meus irmãos na igreja. Sim, eu amo muito grande. É o que a gente tem chamado, bispo Irani, de igreja. Valorizar a vida, a gente tem procurado fazer isso ser verdade também, como a viúva de Sarepta disse para Elias, né? Verdadeiramente a palavra de Deus na sua boca é verdade. Nós temos feito todo o esforço para que a palavra de Deus seja verdade na nossa boca. Tá, meu amor? Deus abençoe a senhora. Pastor Johnny? Amém. O meu conselho é que você não deixe com que a ansiedade ela venha te dominar e venha te fazer não enxergar, né, as coisas que Deus ele tem para nós, em que vão assim nos fazer, na continuidade da vida, experimentar coisas incomparáveis a essas que porventura você esteja vivendo, né, nesse momento, e talvez olhando para o futuro não se enxergue realmente que há uma saída, mas há sim uma saída. A palavra de Deus ela fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. E assim, né, a depressão, a ansiedade, ela mata essa perspectiva. A pessoa já não consegue mais enxergar que ela vai realmente, assim, né, ter a certeza do futuro que tem pela frente. Porque se falar de jovem, o jovem ele pode ter certeza, muitas surpresas Deus fará de coisas maravilhosas para ele. Se nós formos falar de pessoas que já estão na idade avançada, porque temos também casos de pessoas na idade avançada, é entender que a missão foi cumprida. E agora repousar nos braços de Deus e deixar com que Ele faça, né, a finalização do processo. Termine o processo que Ele mesmo começou, né? E Ele diz que Ele é fiel para terminar a obra que Ele já começou. Isso. É isso. Então tá bom, querido pastor Johnny, Deus abençoe vocês. Então, meus amores, estamos chegando ao término e eu quero também deixar aqui um conselho para vocês. Primeira coisa, corroborando o que o nosso querido pastor Johnny dissera, veja bem, se você é jovem, tenha sonho, tenha esperança, tenha uma vida toda pela frente.
Você pode ser surpreendido, coisas maravilhosas podem acontecer. Você pode ser o que você quiser, desde que seja algo honesto, correto diante de Deus, que Deus vai te abençoar. Você entende? Não há limite para sonhar. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você já é idoso, já está lá com seus 65, não é? Sabe o que você deve pensar? Você é um jovem que deu certo, deu certinho. Veja, a cadeia não te deteve, as lutas não te detiveram, você conseguiu, você já é vencedor. Então está na hora agora de pegar o troféu e fazer festa, né? Eu me considero um jovem que deu certo. E vocês dois aí também são jovens que deu certinho. Glória a Deus. Você também, Marcelo e Andréia. O Robson também é um jovem que deu certo. Então nós temos aqui vencedores, né? Então lutar até que voltemos para casa, porque aí sim receberemos o nosso galardão, tá bom? Então, meus amores, lute pela sua família, pelos irmãos que estão do seu lado, valorize. Quando vê-los triste, abatido, não os despreze, não ignore, sabe? Não faça de conta que não esteja vendo. Parte para cima, leve carinho, amor, palavras doces, porque viver vale a pena. Afinal, estamos em 2023, vivendo o ano da valorização da vida na Igreja dos Corações Ardentes. Meus amores, estamos encerrando dizendo que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê a paz. Assim, meus amores, que Deus abençoe. Nós vamos fazer a oração e é bom terminar assim, né? Em nome de Jesus. Pastor Johnny, você ora pedindo a Deus, meu querido, que abençoe nossas vidas, que cure e dê vitória a todos aqueles que porventura estejam desanimados, até pensando em dar cabo à própria vida, mas que hoje seja um marco, que eles vão, em nome de Jesus, renovar as suas forças. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais esse encontro, aonde aqui, ó Deus querido, abordamos, Senhor, um tema tão importante, tão delicado, mas ao mesmo tempo, ó Deus querido, uma realidade que precisa ser enfrentada e sem hipocrisia, Senhor amado, sem fingimento, sem falsidade, mas dentro daquilo que a realidade, ó Deus amado, requer. E nós pedimos que, ó Deus amado, tu alcance agora o coração ferido, o coração, Senhor, dilacerado, ó Deus amado, a mente, ó Deus querido, que, ó Deus amado, está sufocada, ó Deus, ó Pai querido, pela desesperança, está sufocada, Senhor amado, presa, ó Deus querido, a um olhar, Senhor, que não alcança as promessas. Eu te peço, Senhor, que tu venha ajudar as pessoas que nos ouvem, Senhor, a entenderem, ó Pai querido, que tu tem muito mais para nós, e tu nos surpreende, e tu faz a virada, e tu nos faz experimentar coisas maiores e melhores. Por isso, ó Deus, que tu venha anular todo espírito de morte, que tu venha anular, ó Deus querido, toda a opressão, ó Deus querido, toda a ação do inimigo, Deus, para levar a pessoa à morte, porque Jesus veio para nos dar a vida, e a vida com abundância. Por isso, ó Deus, nós pedimos que tu, Senhor, assim, nos ajude em tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Estamos, portanto, chegando ao término de mais um podcast, de mais um programa para a sua vida, para o seu coração. Espero que o tema tenha abençoado você, tenha te animado, tenha feito com que você revisse algumas situações da sua vida e volte a sonhar, ok? Na próxima semana, dia 20 de setembro de 2023, o assunto será: o que é nascer de novo? Os crentes demonstram com seu comportamento, com a vida de transformação, um novo nascimento? Essa será nosso questionamento que vamos conversar aqui, ok? Estará na direção do nosso querido pastor Johnny, convidado especial, nosso querido evangelista Bruno e o nosso evangelista Billy, da nossa unidade em Corcundinha, vai estar conosco. Meus amores, que Deus abençoe vocês. Até a próxima quarta. Abraço.